Qual é a primeira regra para que a sua viagem conjugal seja uma aventura de amor, de alegria, de paz e felicidade? Pratique a comunicação inteligente. Segunda regra, desative o seu burrinho emocional. Isso tem a ver com inteligência emocional. Terceira regra, conheça a índole do seu companheiro de viagem. Conheça a índole do seu companheiro de viagem. Conheça a índole do seu companheiro de viagem. A convivência do casal é facilitada quando a mulher conhece a índole do homem. No Jardim do Éden, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não se refere só ao corpo, mas à alma, à mente, ao coração. Quando uma pessoa se casa, ela se descobre para o outro. Você conhece a índole do seu cônjuge? Você conhece a índole da sua esposa? Você conhece a índole do seu marido? Não esqueça que, em geral, os homens querem alguém para admirar e as mulheres querem alguém para respeitar. Interessante. Os homens querem alguém para admirar, as mulheres querem alguém para respeitar. Os homens têm a tendência de ser atraídos por qualidades que eles admiram. Vou repetir. Os homens têm a tendência de ser atraídos por qualidades que eles admiram. Beleza. Ouçam-me, mulheres. Beleza. Porte, dignidade, criatividade, abnegação e graça. Quando eu falo em beleza, não estou falando em Miss Universo, Miss Brasil, Miss Bahia, Miss Nordeste, Miss Sudeste. Eu estou falando no cuidado que a esposa, a mulher, precisa ter com a sua aparência, com a sua estética. Os esposos querem ver isso em suas esposas. Beleza, porte, dignidade, criatividade, abnegação e graça. Não se trata aqui do padrão global de beleza estabelecido pela mídia televisiva, nem do padrão hollywoodiano. Nada disso. Se as mulheres quiserem ficar iguais às atrizes de novela ou às beldades de Hollywood, elas enlouquecerão. Farão cirurgias plásticas, usarão todos os cremes e morrerão deprimidas. Aqueles padrões nada têm a ver com a realidade. Aqui, quando falamos em beleza, falamos de uma mulher que se cuida do cabelo, cuida da pele, cuida das unhas, cuida da saúde, enfim, de sua estética sem exageros. Obviamente que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. Quem ama usa as lentes do amor para olhar para a pessoa amada. Assim, aos meus olhos, a minha esposa é a mulher mais linda do mundo, porque quando eu a olho, eu faço com o olhar de um coração que ama. Ou seja, a beleza está nos olhos de quem ama. Vou repetir. A beleza está nos olhos de quem ama. Assim como Eva era o padrão de beleza para Adão, minha esposa é o meu padrão de beleza, percebe? Assim como Eva era o padrão de beleza para Adão, certo? A minha esposa é o meu padrão de beleza. O que as mulheres buscam nos homens? Bom, nós já vimos que os homens buscam na mulher beleza, porte, dignidade, criatividade, abnegação e graça, certo? Agora, o que as mulheres buscam nos homens? Isso aqui é importante, hein? O que as mulheres buscam nos homens? As mulheres têm a tendência de procurar homens. Escutem, homens, como eu gostaria que todos os homens estivessem aqui. Como eu gostaria que todos os maridos estivessem aqui. Olha só o que as mulheres buscam nos homens. Integridade, constância, força,
ternura e autocontrole. Escreve aí, irmã. Escreve aí, mostra para o seu marido. As mulheres buscam nos homens integridade, constância, força, ternura e autocontrole. Todos devem ter em mente, repito, que os homens ouvem com os olhos e as mulheres enxergam com os ouvidos. É por isso que vemos frequentemente uma mulher linda com um rapaz que não é tão bonito assim. E as pessoas questionam o que a garota viu naquele. As pessoas questionam o que essa menina viu nesse rapaz, hein? O que essa menina viu nesse rapaz? Ora, certamente ela viu integridade, constância, força, ternura e autocontrole. Integridade, constância, força, ternura e autocontrole. A mulher e o homem têm visões diferentes, apesar de olharem a partir do mesmo lugar. Agora, 5 características principais da índole do homem. 5 características principais da índole do homem. Índole é a inclinação normal de uma pessoa, o seu temperamento, o modo de ser, o jeito natural da pessoa. Olha só, 5 características principais da índole do homem. Número 1, reconhecimento. Mulheres, preste atenção, reconhecimento. Você conhece a índole do seu marido? Eu fiz uma enquete no meu site perguntando aos homens casados o que vocês mais esperam da esposa no casamento. O que vocês esperam da esposa no casamento, ou mais esperam? Havia várias alternativas: diálogo, solidariedade, sexo, compreensão e reconhecimento. Sabe o que os homens responderam? Esperava-se que respondesse: minha maior necessidade dentro do casamento é sexo. Dentre todas as alternativas, a enquete mostrou que os homens querem reconhecimento. Sim, esta foi a opção escolhida pela maioria dos homens. Certo autor estabeleceu uma comparação fantástica para o relacionamento de um casal. Ele afirmou que as mulheres deveriam aprender a lidar com o marido como um adestrador que treina um animal de estimação, ensinando-o. E ele está correto. De certa forma, a mulher adestra a natureza do macho à força do homem. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Existem algumas coisas aos olhos dos homens muito importantes, mas que aos olhos das mulheres são bobagens. Para os homens, certas coisas são questão de vida e morte, mas para as mulheres são bobagem. Ora, as mulheres devem levar isso a sério. Todo homem quer reconhecimento. Todo homem precisa de reconhecimento. E feliz é a mulher que entende isso e coopera nesse adestramento da natureza do homem. Preste atenção. Em segundo lugar, todo homem busca na esposa um pouco da figura materna. Sabia disso? Todo homem busca um pouco na mulher da figura materna. Enquanto ele busca na mulher a figura da mãe, ela, em proporção menor, busca no marido um pouco do seu pai. Então é assim, o homem busca um pouco na esposa da figura materna e a mulher busca um pouco no marido da figura paterna. E as mulheres desde pequeninas crescem desenvolvendo qualidades que se atribuem às mulheres, pois desde pequeninas aprendem a cuidar, percebe? Cuidam das bonecas, compram vestidinhos para as bonequinhas, montam suas casinhas e criam filhinhos de brincadeira. As mulheres felizes no casamento são inteligentes, elas cuidam do marido sem ser castradoras. Eu gosto disso. Elas cuidam do marido sem ser castradoras. Quando o marido não recebe da esposa os cuidados que todo homem espera, fica um vazio na relação que pode ser uma brecha por onde os inimigos do amor terão acesso. Terceira característica da índole do homem:
Para o homem, o sexo produz o oxigênio que mantém o casamento vivo. Para o homem, o sexo produz o oxigênio que mantém o casamento vivo. A esposa deve entender que o homem produz de 10 a 20 vezes mais testosterona que a mulher. Daí o seu ímpeto sexual ser maior que o da mulher. Que bom seria se todas as mulheres compreendessem isso? O sexo é o termômetro do casamento. Quando a mulher responde a esta necessidade do marido, diminui o estresse, melhora o senso de humor e os dois passam a viver muito melhor. Então, preste atenção. Para o homem, o sexo produz o oxigênio que mantém o casamento vivo. Quarta característica da índole do macho, do homem. Quarta característica da índole do macho, do homem. Todo homem espera da mulher respeito e apreciação. Todo homem espera da mulher respeito e apreciação. A esposa deve demonstrar perante suas amigas e amigos que aprecia o seu marido integralmente, mesmo que o marido esteja ausente. Pedro escreveu às mulheres: assim também você, esposa, deve obedecer ao marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Escutem, mulheres, um homem que não é respeitado vive pela metade. Um homem que não é respeitada vive pela metade. Um homem que não é respeitado vive pela metade, tá? Faz parte da índole do homem. O homem precisa, tem essa necessidade, ele espera respeito e apreciação. Quinta característica da índole do homem: todo homem quer ter ao lado uma mulher que fala com inteligência emocional. Todo homem quer ter ao lado uma mulher que fala com inteligência emocional. Agora, vamos ver quais são as características da índole da mulher. Quais são as características da índole da mulher? Primeira, intimidade. Preste atenção, homens. Essa é uma das características da índole da mulher: intimidade. Pergunte a uma mulher o que ela mais deseja no relacionamento com seu esposo e ela lhe responderá: intimidade. Se você perguntar para uma mulher ou para muitas mulheres qual é a maior necessidade de vocês no relacionamento com o marido, a maioria vai dizer intimidade. Presta atenção, o sexo faz parte da intimidade, mas não é tudo o que ela espera da intimidade. Intimidade é o processo de revelação mútua que nos leva a uma entrega completa a outra pessoa, nesse mistério que chamamos de amor. Raramente um homem conhece o mapa afetivo da sua esposa, sabe os sonhos que ela nutre e conhece os gostos dela. Intimidade é conhecer as expectativas da esposa. Homem e mulher devem entender que o conhecimento vem por meio da intimidade. Você conhece o mapa afetivo da sua esposa, marido? Qual é a sua maior expectativa hoje? Qual é o seu maior sonho? Qual é a sua comida preferida? Quais são as 3 pessoas mais amigas dela? Qual é o maior desejo dela nesse momento? Qual é o maior medo dela nesse momento? Qual é a maior frustração dela nesse momento? Você conhece o mapa afetivo da sua esposa? Isso é intimidade. Intimidade vem de interior. O que vai no interior do outro, não é? A segunda característica da índole feminina são atividades essenciais. Atividades essenciais. A mulher precisa de atividades que estimulem a produção
da ocitocina, hormônio atribuído ao bem-estar, ao amor e ao entrosamento. Vou repetir. A mulher precisa de atividades que estimulem a produção da ocitocina, que é o amor, é o hormônio atribuído ao bem-estar, ao amor e ao entrosamento. Um médico que me ouvia falar do tema tentou me convencer de que a ocitocina tem a ver com gravidez, lactação e amamentação. No entanto, como eu havia me atualizado no tema, expliquei ao médico que existe uma pesquisa recente afirmando que a ocitocina tem a mesma função da serotonina, que é o hormônio do bem-estar da mulher. Esse hormônio faz a mulher se sentir leve e ótima, mas são necessárias atividades que elevem o nível da ocitocina. Quero citar aqui 6 dentre essas atividades especiais que as deixam felizes. Olha só, quais são as atividades que, se a mulher fizer, eleva o nível de produção desse hormônio chamado ocitocina, que é esse hormônio que tem a ver com o seu bem-estar, tem a ver com amor, tem a ver com entrosamento, comunicação. As mulheres precisam conversar, para elas falar faz bem para a alma. Comunicar, falar, dialogar, eleva o nível de produção de ocitocina da mulher. O homem não entende este aspecto da vida da mulher. Quando tem alguma coisa para resolver, está enfrentando alguma dificuldade na empresa ou consigo mesmo, ele silencia. O homem é como um urso que hiberna por alguns dias e sai da hibernação como se nada tivesse acontecido. Então, o homem se recolhe, quer silêncio, e a mulher precisa falar. Segundo, trabalho em equipe. Trabalhar em equipe eleva na mulher o nível de produção da ocitocina. Olha que coisa interessante. Minha esposa gosta de fazer as lembrancinhas dos encontros nacionais de casais de maneira artesanal. As mulheres da equipe se reúnem lá em casa ou no salão da nossa editora e produzem uma série de lembrancinhas. E elas gostam disso porque colocam suas conversas em dia durante esse tempo. Trabalhar em equipe eleva o nível de ocitocina, que faz com que elas se sintam melhor. Então, a comunicação, trabalho em equipe, elogios. A mulher sente muita necessidade de ser elogiada. Quando você elogia a mulher, isso eleva a produção desse hormônio do bem-estar, ocitocina, afeição. A mulher se afeiçoa com muita facilidade às pessoas que têm necessidades. Mais que isso, ela se afeiçoa também a uma pessoa que a elogia e a trata bem. Servir solidariamente. A mulher costuma ser muito solícita, dando-se de corpo e alma ao que lhe é dado para fazer, pois a solidariedade faz parte de suas qualidades e esta é a maneira ideal de investir em sua autoestima. Agora, a maioria vai gostar dessa última atividade que eleva a produção desse hormônio do prazer: fazer compras. Fazer compras. Eu me lembro quando a minha netinha era bem pequena, a Luísa, pela primeira vez nós levamos ela no shopping center, no shopping. Eu me lembro como se fosse hoje, a imagem está na minha mente ainda. Quando nós já entramos no corredor do shopping center, grande, aquele corredor grande, que colocamos ela no chão e ela começou a correr naquele corredor olhando para as lojas, parece que ela tinha entrado no céu. Aí eu olhei assim e falei, não, é mulher mesmo, é coisa de menina, coisa de mulher mesmo. Como fazer compra eleva o nível de produção do hormônio chamado ocitocina. É animador observar as mulheres fazendo compras, não é? Você nunca vai encontrar no shopping uma mulher com 5 sacolas na mão pensando em suicídio. Nunca.
Você nunca vai encontrar no shopping center uma mulher com 5 sacolas na mão com depressão. Nunca. Fazer compras é interessante. A minha esposa, eu fico observando, ela fica muito animada, mesmo comprando às vezes para amiga. Às vezes a gente vai para os Estados Unidos pregar, ministrar, e ela aproveita para fazer umas comprinhas. E às vezes nem está comprando para ela, está comprando para o bebê da amiga. Aquilo para ela é muito legal. Isso é coisa de mulher, tá? O terceiro aspecto da índole feminina é compreensão. Compreensão. Assim como o homem espera reconhecimento, a mulher espera compreensão. Veja o equilíbrio. O homem espera reconhecimento, a mulher espera compreensão. Vamos abrir agora o chat, já para as mulheres irem fazendo as perguntas que desejarem. Você pode fazer qualquer pergunta dentro desse assunto aqui que eu vou responder daqui a pouco. A Elisama vai marcar para mim lá, tá? Existem grandes diferenças biológicas entre o homem e a mulher que determinam o estado emocional de ambos. O homem orienta-se pelo lado direito do cérebro, a mulher pelo lado esquerdo e às vezes usa simultaneamente os dois lados. Neste quesito, elas levam vantagem em relação ao homem, pois uma mulher consegue fazer até 5 coisas ao mesmo tempo. Escrevi anteriormente que a mulher consegue mexer a panela com a criança no colo, responder a pergunta para a criança que segura sua saia, atender ao telefone, atender a porta e prestar atenção na conversa do marido no celular, sem perder o fio da meada. O homem faz uma coisa de cada vez. Se ele colocar o leite para ferver e for lavar as mãos, ele se esquece do leite que derrama. Homem e mulher são diferentes. O homem brinca de soltar gases debaixo do cobertor, fala a verdade, hein? Para a mulher isso é um crime social. Jamais um homem convida um amigo que está com ele à mesa no restaurante para ir ao banheiro. Você nunca vai ver um homem dizendo para meia dúzia de outros homens assim: vamos no banheiro comigo, vamos no banheiro comigo, vamos no banheiro comigo. Não, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Então preste atenção que a mulher precisa de reconhecimento. E só é possível reconhecer quando ou seja, só é possível compreender quando o homem conhece essas diferenças, tá? Conhece essa diferença. Momentos em que a mulher mais precisa de compreensão. Momentos em que a mulher mais precisa de compreensão. Na gravidez, está provado que a inauguração da paternidade e da maternidade é frustrante para alguns casais por falta de compreensão e de sensibilidade. Você sabia que a primeira gravidez muitas vezes provoca uma crise na relação conjugal, chegando até a separação? Muitos casais não se preparam para esse tempo, não se preparam para esse tempo. E aí, o estresse, entendeu? As mudanças que acontecem no humor da mulher, no físico da mulher, a incompreensão do marido, leva tudo isso à separação muitas vezes. Então, na gravidez é um dos momentos em que a mulher mais precisa de compreensão. Um outro momento em que a mulher precisa muito de compreensão é quando ela está doente. Eu lembro-me quando a minha esposa descobriu que tinha um câncer, como ela precisou da minha compreensão. No período menstrual, para algumas mulheres o período menstrual é bastante complexo, é bastante complicado, é bastante difícil. Então esse é um momento em que a mulher precisa muito da compreensão do marido no período menstrual. Quando os filhos são pequenos, gente, eu fico vendo como é complicado, não é? Quando as crianças são pequenas. Eu me lembro quando o Douglas era pequeno, a Letícia era pequena, o Pedro era pequeno. Quando as crianças são pequenas, é necessário a compreensão do marido, até porque filhos não são projetos de um apenas. Filhos é uma obra realizada por 2 pessoas, certo? Tem marido que
cuja atitude dá a impressão de que o filho é da mulher e não é dele. Vou repetir. Tem homens que o comportamento deixa a impressão de que os filhos são dela, mas não são dele. Preste atenção. Os filhos são o resultado do encontro de duas pessoas que se amam e que deveriam adotá-los e criá-los com responsabilidade. Quando a mulher, então, nesse período em que as crianças são pequenas, a mulher precisa de muita compreensão. Na menopausa, este é um período em que a compreensão do marido tem de ser redobrada. A melhor forma de comunicação da sua vida começa quando o desejo de compreender é maior do que o seu desejo de ser compreendido, tá? Bom, então, conhecer a índole da mulher, conhecer a índole do homem facilita muito a nossa viagem conjugal. Casamento é uma viagem para toda a vida? Ontem, aqui na nossa casa de recuperação de casamentos, eu estava ministrando a primeira palestra para os casais e eu dizia o seguinte: se o casamento é uma viagem, é maravilhoso viajar com uma pessoa facilitadora. Vou repetir. Se o casamento é uma viagem, é maravilhoso viajar com uma pessoa facilitadora. Sabe aquela pessoa que facilita a sua vida, que facilita as coisas, tá? Como é bom caminhar ao lado de uma pessoa que pega o complexo, simplifica e facilita. Agora, tem homem que tem prazer de complicar o simples. Tem mulher que tem prazer de complicar o simples. Preste atenção. Que o Senhor unja você com a unção da facilitadora, com a unção do facilitador. Seja uma facilitadora, não complique o simples. Seja um facilitador, não complique o simples. A viagem fica leve, fica gostosa, fica interessante quando um facilita a vida do outro.